Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso terceiro episódio da série Ressurgindo das Cinzas. Essa é a terceira semana, muitos desafios na primeira semana, assim como na segunda, e não há diferença para essa semana. Uma semana com novos desafios, com uma nova proposta, ainda seguindo aquela metáfora do plantio, né? Somos como árvores, né? Ainda não árvores, mas como sementes, mas logo a gente chega lá. No dia de hoje, eu quero refletir com você sobre um texto de Mateus capítulo 6, verso 27. E você já viu aí na thumb, né? O título de hoje é Ansiosos, tá bom? O texto diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? Mateus capítulo 6, verso 27. Olha, eu vou ser bem sincero. No primeiro episódio, nós lutamos para vencer o medo do escuro, né, de sermos plantados. Vencer a nossa própria mente de acreditar que nós não estamos sendo enterrados, mas que nós estamos sendo plantados. Que aquilo que parece lixo em volta de nós, na verdade, é adubo. Né? Aquela escuridão, na verdade, é um processo natural para fazer com que a semente, nós, possa romper com as barreiras da casca, assim como romper com as barreiras da terra e chegar na luz. Isso gera força. Todo esse sofrimento no plantio, todo esse sofrimento para a semente romper com a casca e romper com a terra é um processo para fortalecer, né? É um processo para fortalecer, para que a semente já chegue no solo, para que ela suba, né, e apareça para aquele que planta, mas viva de uma forma mais robusta, de uma forma com maior qualidade. Então, o primeiro episódio foi para vencer esse medo, né, essa fobia do escuro. O segundo passo, que foi o segundo reflexão, na segunda semana, o segundo episódio, nós aprendemos a descansar no processo. Porque embora haja necessidade de uma força muito grande para romper com todos esses casulos, né, que foram criados nesse processo de plantio, também há necessidade de descansar em Deus, porque a germinação não acontece do dia para o outro. Por mais força que você coloque, há um tempo a ser experimentado, há um tempo a ser vivido, e repetindo, né, as palavras de Salomão, há um tempo certo para cada uma das coisas. Então, o segundo momento é aprender a descansar em Deus. Agora, nesse terceiro episódio, eu quero falar com você sobre o processo que há depois da germinação, que é o processo da ansiedade. Por que ansiedade? Porque a primeira coisa que uma planta, né, que nós, ali crescendo, se desenvolvendo, quer fazer é dar fruto. Na experiência cristã, a primeira coisa que um novo convertido pensa assim que ele se converte é em como dar frutos. E isso é um processo de ansiedade, porque dar frutos é uma resposta natural da maturidade. Dar frutos, vamos voltar para a metáfora da planta, a planta dá fruto no seu último processo de maturidade. Ela primeiro cresce para cima, depois ela cresce, aí ela para um pouco, ela cresce para baixo, ela aprofunda suas raízes. Depois ela volta a crescer para cima de novo, por quê? Porque ela precisa jogar suas raízes o mais fundo possível para que ela possa alcançar os nutrientes poderosos para que ela cresça e se desenvolva. Se as raízes da planta não tocam a parte mais fértil do solo, a parte rica em nutrientes, rica em água para essa planta, ela vai definhando com o passar do tempo. Então, plantas ansiosas, pessoas ansiosas tendem a ruir no processo, porque não tem estrutura, porque não suportaram viver o processo, não suportaram se aprofundar as raízes para depois crescer. Mas logo já quiseram crescer, já quiseram ficar altas, grandes, com algum tipo de visibilidade. Isso faz com que quando o vento bata, essa planta caia, essa planta não tem estrutura para suportar ventos e tempestades. Algumas expressões, né, algumas bíblias, a expressão santo, daquele texto de Pedro, se eu não me engano, que diz para sermos santos como nosso Deus é santo, em algumas versões diz ser maduro. Né? Então isso é interessante, ver a santidade como um processo de maturidade. Eu particularmente gosto muito dessa expressão ser maduro, né? O pedido para sermos cristãos maduros, porque maturidade remete a um processo. Talvez você já tenha visto, por exemplo, seus pais colocarem... Hoje eu sou pai, então eu falo dos meus pais, mas na verdade estou falando de mim. Talvez você já tenha visto seus pais, ou você é pai, já tenha feito isso,
colocado abacate enrolado no jornal, dentro do forno, coisas do tipo. Né? Para quê? Porque você comprou às vezes mais barato, né? Pegou uma promoção, comprou fora de época, e o abacate está um pouco verde. Né? Então você faz esse processo, é um dos vários tipos de processos diferentes que podem ser feitos, mas é um jeito de você amadurecer aquele fruto mesmo depois de tê-lo colhido. Né? Agora, comer o abacate ou qualquer fruta no seu processo de imaturidade é muito ruim. Né? Falar, comer abacate verde você vai estranhar, mas comer o abacate verde no sentido de maturo, né? Não verde no sentido de coloração, porque se você comer o abacate não verde, ele vai estar marrom e isso quer dizer que ele já está podre, tá bom? Mas comer a fruta no seu processo de imaturidade não tem sabor, não tem beleza, não é agradável, não foi feito para ser ingerido daquela forma. Há um tempo e um momento, né? E o fruto, ele alcança o seu estágio de doçura, o seu estágio de beleza, o seu estágio de aroma mais agradável quando ela está madura. E é necessário se esperar o tempo certo para que isso aconteça. Há um momento adequado e oportuno para colher o fruto maduro. Muitos de nós, quando sentimos um pouco melhores, já nos sentimos aptos para sair da zona de conforto, entre aspas, né? Essa zona de segurança. Conforto no sentido de ambiente conhecido, mas a melhor expressão seria segurança. Esse ambiente de segurança, nós começamos a renunciar a esse espaço, esse lugar de descanso em Deus e nos esquecemos dos pequenos hábitos que nos ajudaram a romper a terra, lembra? Tudo que você fez para se fortalecer, para se manter firme, para descansar em Deus, todo esse processo de desenvolvimento é agora jogado fora, esquecido, porque você já se vê maduro o suficiente para crescer e dar frutos. E está errado. Eu gosto de metáforas, não gosto de histórias. E uma metáfora muito legal é a do camelo, né? O camelo, ele é um animal que ele precisa armazenar água porque ele vai ficar muito tempo sem ter acesso a ela. Então, naturalmente, ele já desenvolveu essa capacidade de armazenamento de água absurdamente grande. Né? Não me lembro ao certo quantos dias, se você quiser e souber, deixa aí nos comentários quantos são, mas eu não lembro quantos dias exatamente o camelo consegue ficar sem tomar água no sentido de sem ter acesso à água, porque ele está se hidratando a partir da água armazenada na sua corcova. Então, há muitos cristãos camelos, né? Usando a metáfora e aplicando agora, o que eu estou dizendo com isso? Né? Quando o nosso sofrimento está agudo, comece a pensar sobre isso. Talvez esteja acontecendo isso com você. Quando o sofrimento está agudo, a dificuldade está latente, sabe? Quando o desespero, quando o cansaço, a sobrecarga, quando o luto está muito pesado, muito forte, tudo isso vem nas suas costas e deixa você pesado, arqueado, porque, sabe, está difícil. Quando você está vivendo esse tempo, né, de sobrecarga, nós aprendemos a orar com veemência, nós aprendemos a ler a Bíblia, né, com qualidade, nós perguntamos a pessoas que julgamos mais maduras do que nós, o que um texto ou outro quer dizer, nós buscamos vídeos no YouTube, nós, sabe, buscamos ler livros, nós buscamos fazer jejum, nós buscamos, sabe, com disciplina as práticas espirituais. Até mesmo procuramos nosso pastor para conversar, algum irmão mais maduro para desabafar. Nós fazemos isso quando o sofrimento está latente. Agora, a partir do momento que nós nos sentimos um pouco melhores, tudo isso cai por terra porque nós nos julgamos maiores do que os nossos antigos hábitos e nos lançamos a fazer as coisas do nosso velho jeito. E esse velho jeito compreende, né, ser como, imaginando, né, como se a nossa preocupação fosse capaz de acrescentar um dia sequer, ou uma hora sequer, ou uma qualidade sequer ao nosso dia, como se a nossa preocupação tivesse esse potencial. Nós precisamos aprender com esse tempo de luta, de desespero, de sobrecarga, o valor do descanso. Foi o segundo episódio. Assim como o valor da intimidade com o nosso Deus. Quando as coisas melhorarem, continuemos nutrindo essa relação, continuemos avançando e progredindo nesse processo. Porque ligados nele, que é Cristo, seremos cheios de vida. A Bíblia nos deixa claro que a vida que há em nós é porque estamos de alguma forma conectados à videira que é Cristo. Desconectados de Cristo, somos apenas galhos secos. Excesso de passado traz marasmo e melancolia. Excesso de futuro traz ansiedade. Então nós precisamos aprender a viver o presente, que é presente, estando presente. Esse é um trecho de uma música que eu escrevi no final do ano passado, 2021,
E eu vou deixar nos comentários aí a letra dessa música para que você seja edificado através dessa leitura. Que Deus te abençoe, uma excelente semana para todos nós.